É um projeto que nós estamos acalentando já há uns 3 anos. Eu me lembro quando eu fiz 60 anos de idade, eu tinha, assim, eu cheguei com expectativa, com orgulho, com vontade, inclusive, né? Eu me considerava um privilegiado ter chegado aos 60 anos de idade, tá? Lógico, isso já faz um bom tempo, tá? Mas, assim, para mim, poxa, já cumpri uma outra etapa da minha vida, né? E agora eu tenho pela frente mais uma nova etapa, certo? Que eu considero lá dos 60 aos 90 anos de idade, né? Então aquilo para mim estava e continuo com todo o gás, como se diz, né? Com planos, com sonhos, com capacidade de trabalho, de criar, de realizar, da mesma forma que quando eu tinha 30 anos. Certo? Então a vida para mim ela não significou aos 60 anos uma mudança de paradigmas, de conceitos e tal. Então eu disse, poxa, graças a Deus que eu cheguei aqui, que agora eu tenho mais 30 anos para seguir em frente e mundo para realizar, né? Mas aí uma das coisas, um negócio que nós temos é um hotel de águas termais em Tubarão, certo? E lá o público é a terceira idade. São pessoas, normalmente, lógico, não é só a terceira, mas o principal. E eu e a Yara temos, uma época a gente ia para lá todo final de semana. Íamos na sexta-feira e voltávamos no domingo. E nessa convivência lá com o pessoal, basicamente idosos, né? O que eu percebi? Eu percebi muito desânimo, muita falta de vontade, de esperança, algumas pessoas chegavam ao ponto assim de dizer, poxa, tá envergonhado de dizer, eu tenho vergonha de dizer que sou idoso, né? Certo? Era algo assim que para mim era chocante, ou seja, feria todo aquele lado, eu extremamente com vontade, com garra e tudo mais. Mas aos poucos eu fui percebendo essa realidade aqui no Brasil, certo? Do idoso, a forma como nós somos tratados. Eu estou falando, a desvalorização, né? Assim, como nós somos considerados, e aí a gente começou aí nesses últimos 3 anos a se aprofundar no assunto terceira idade no Brasil. Então, e o que a gente constata? É um descaso do governo, é um descaso da sociedade, é um descaso das empresas, certo? Muito pouco se faz, e até das próprias famílias, né? Eu diria que nem a palavra correta é descaso, eu diria que talvez o mais correto é o desprezo, né? Ou seja, parece que existe preconceitos em geral na sociedade contra o idoso, ou seja, o idoso ele é visto como um velho, sujeito que não produz, certo? Um sujeito que é um estorvo, certo? E isso aí, e tantos adjetivos negativos, pejorativos, né, que a gente constata. Então, e essa constatação que a gente foi percebendo, eu principalmente, porque já tinha entrado nesse grupo, né, de privilegiados, eu acho que nem todos aqui chegaram aos 60, mas um dia vocês vão chegar, e a gente luta para chegar, né? Tem gente que já passou faz tempo. Mas a gente, é um privilégio chegar lá, né? Quantos não ficaram no meio do caminho, né? Então, o fato de chegarmos até os 60 anos, eu me considero privilegiado, certo? Aí eu tive, 3 anos atrás, eu tenho um filho nos Estados Unidos, e ele casou lá com uma americana, e eu fui até lá no casamento dele, e aproveitei para ver como o idoso é tratado nos Estados Unidos, né? Como é que eles vivem, como é que são considerados. E aí a constatação aí é que a tristeza aumentou, aí é que a revolta aumentou, né? Porque se existe um cidadão, uma pessoa que é tratado com carinho, com respeito, com admiração,
pelas famílias, pela sociedade, é o idoso. É impressionante, olha, eu visitei até 2 residenciais para a terceira idade lá, na faixa de 160 apartamentos, né, nesses residenciais. E num deles, inclusive, eu me lembro que estavam comemorando uma festa de todo ano que alguém que está lá dentro comemora, né, não de aniversário biológico, não, de nascimento, né, mas sim de estar lá dentro. Né? E naquele dia tinha uma senhora lá comemorando 27 anos lá dentro. E era uma alegria, era um ambiente contagiante, certo? Pessoas de 80, 90, mas olha, o respeito, o carinho, a atenção, é algo que eu nunca vi aqui no Brasil. Eu estou com vou fazer 68 anos no próximo domingo agora. E nesses últimos 8 anos, que a gente se envolveu muito nisso, a gente rodou esse Brasil aí, analisando tudo, eu nunca vi algo similar ao que eu vi lá nos Estados Unidos. Desses residenciais, eles têm mais de 1.000. Certo? Dizer, não, Estados Unidos é um país rico, o Brasil é um país pobre, nada disso. E não se trata nem, às vezes, de dinheiro, é de conceitos, é aquela coisa de como nós tratamos as pessoas, né? O respeito, a admiração. Afinal de contas, nós lutamos uma vida toda, certo? Para chegar aos 60 anos e ser tratados como um Zé Ninguém, como se diz. Eu disse, pô, não é possível, né? Então, aí, a partir disso, dessas constatações, dessa realidade brasileira... Olá! Só um minutinho aí, pessoal. Só que você atrasou, né, gente? Nós acabamos de começar. Desculpa atrás, mas é que a gente... Imagina, vocês não moram aqui, né? Não. A gente tem mais prazer. Estão vindo de Esteio e Porto Alegre. Ó, se quiser ali, ó, não sei se aqui vai ficar muito. Ou então aí mesmo. Tá bom? Tipo, ali, ó. Tem um vídeo aqui, ó. Não. Tem cadeirinha ali, tem. Quer sentar pra cá? Tá bom aí? Então tá bom, então tá bom. Eu estou falando para lá? Não, mas não se preocupe. Quer colocar as coisas aqui, gente, fica bem à vontade. Normalmente, nesses encontros que a gente tem, é só mulher. Graças a Deus que eu tenho 2 companheiros. Parece uma salva de palmas. Representatividade. Guarda a costa dela. Mas a mulher tem um poder sobre esses homens aí. Sim. Total. Infelizmente é total. O homem é Felizmente submisso. vocês têm alguém que dirija vocês. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu estava comentando aqui o seguinte. Ele já estava aqui. E eu estava comentando aqui antes de vocês chegarem as razões por que a gente... Eu estou comentando um pouco sobre o projeto Brasil Sênior, né? Como nós chegamos, por que razão nós chegamos nesse projeto. Antes de entrar no tema principal aí, que é turismo, é viagem, então eu quero engajar vocês, e todos vocês nesse projeto. Né? Porque são Falou em viagem, aí tá bom. Mas antes eu quero fazer a cabeça de vocês, lógico, para falar sobre isso aqui eu levaria 1 dia, 2, porque o tema é imenso, eu tenho até dificuldade de sintetizar isso aí. Me liberaram 15 minutos, nem pensar. Mas a gente estava relacionando assim, a situação do idoso no Brasil, a forma como nós somos considerados, tratados, né, esse menosprezo que existe e assim por diante, né, infelizmente é uma realidade. Mas é uma realidade que nós somos culpados também. O que nós encontramos nesses 8 a 5, pelo menos uns 5 anos para cá, né? As pessoas aceitam essa condição. Acomodação. Elas se acomodam, elas chegam ao ponto, não, eu não sou merecedor, por exemplo, numa viagem, certo? A gente ouve de tudo. Eu tenho vergonha de dizer que eu sou idoso.
É algo assim que é... Ou seja, nós aceitamos, nós assumimos um conceito como sendo verdadeiro, como se não, nós chegamos aos 60 anos, nós dobramos o cabo da Boa Esperança, e agora temos que nos preparar para só ajudar os outros, ou só nos privar de tudo, porque nós somos merecedores, né? E nos preparar para o dia final, aí que, lógico, todo mundo vai chegar um dia, né? Mas que demore. Eu fiz um artigo aí, que está no próprio site, assim, eu classifico a vida da gente em 4 etapas, né? Então nós temos do 0 aos 30 anos, que é a fase do conhecimento, a fase do aprendizado, né? Dos 30 aos 60, que é a fase da realização pessoal e profissional. É onde a gente dá de tudo para acontecer, tanto no lado pessoal quanto... Então, é onde o indivíduo é mais exigido, em todos os sentidos, é o período que ele tem que fazer e acontecer. Dos 60 aos 90 anos, é a idade da liberdade de escolha, certo? É a idade da sabedoria. E dos 90 anos é a idade para se aposentar. De ir para os aposentos, né? De ir para os aposentos, porque aposentar não significa... Não está aliado ao plano... Não. Não está fazendo campanha no tema da Previdência. Nem comentem isso. Né? Não, mas quando eu falo se aposentar, significa não é ao lado de ter os benefícios de INSS, essa coisa não. Fala aposentar, pendurar chuteira, como se diz, né? Sim, então o que a gente vê hoje? Pessoas com mais de 100 anos na ativa. Certo? Eu tenho 68, eu projeto, planejo a minha vida nos próximos 20, 25 anos nesse projeto Brasil Ser e tantos outros que vão surgir. Se um dia eu tiver que parar, acabou. Eu começo a definhar. Certo? Para mim, eu sou assim, eu sou movido justamente a essa... E como eu disse, eu tenho planos e sonhos como se tivesse 30 anos. Capacidade de trabalho é a mesma, capacidade intelectual é a mesma, né? Só depende da gente. Mas o que nós não podemos é aceitar, não, agora eu estou velho, né? Isso importa algum. Tá? A palavra sênior que nós usamos aí, que é Brasil Sênior, por que nós usamos essa palavra sênior? Ela tem 3 significados. Tá? Primeiro, o sênior, dentro do esporte, por exemplo, uma equipe sênior, né? Aquela equipe top, aquela que tem mais vivência, experiência, assim por diante. Dentro das empresas, também aquele profissional sênior também é o top, é o mais respeitado, mais considerado. E o sênior para as pessoas, né? Na Europa, Estados Unidos, não existe a palavra idoso, mas é sênior. Na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, a palavra sênior simboliza os idosos, né? Até porque o idoso, aqui essa palavra idoso, ela está muito pejorativa no Brasil, né? A gente tem que, eu prefiro ser sênior, viu? Também. Tá? Convoco todos vocês a ser sênior também. Eu acho que a gente tem que mudar isso aí. Então esse projeto Brasil Sênior, é só uma pincelada. Nós colocamos, primeiro, nós estamos fazendo um portal da internet, agregando todo dia conteúdo. Aí, cadê a minha filhota? Ali. Tô aqui. Ela, mais do que ninguém, vestiu a causa, abraçou a causa, certo? Eu tenho um sonho nessa história toda, né? O meu sonho é que os meus filhos, que os filhos de vocês, quando chegar aos 60 anos, encontrem uma realidade diferente da que eu recebi, certo? Onde o idoso é aquele coitadinho, né? Então nós temos que mudar isso aí. Tá? Mas ela é fã, vive intensamente, tem orgulho de ter uma filha assim, compartilhando esses sonhos, né? Então aqui nós temos muito conteúdo, muita informação, tudo que vocês podem imaginar está ali dentro. Vocês podem depois ver com calma em casa, tem vídeos, tá? Esse é uma parte. Depois nós estamos finalizando uma revista que se chama Seniors Magazine. É uma revista que vai ser distribuída gratuitamente. A capa, já as matérias estão prontas. A capa é com o Cadu Moliterno, né? Ele é um
recém fez 65 anos e é um exemplo também de vida, saúde. Está sempre lá com a prancha de surf nas costas e alguém tem... Até na entrevista dele, ele coloca que o sonho dele é que quando ele tiver lá 80 e poucos anos, ele ganhe o prêmio de o melhor surfista do mundo, né? Então, aos 80, 85 sonhar, anos, né? Sonho, mas tudo depende do sonho. A gente tem que buscar realizar esse sonho, né? Então, e para o ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, nós deveremos ter uma TV com programação completa para a terceira idade. Certo? Esse também são sonhos que nós vamos realizar, mas não adianta a gente pensar que vai realizar sozinho, não. Nós temos, é um projeto que é nosso, não é meu, não é da Graziella, não é da Riara, não, é um projeto que é nosso, né? Então a gente, e queremos mudar essa realidade. Entra lá na causa, assim, eu vou dar só bem rápido, né, porque não dá tempo para... Mas ali embaixo, mais embaixo, a causa, né? Então nós temos aqui, ó, o que significa o Brasil Sênior? O idoso com mais liberdade de escolha, certo? O idoso com mais poder de decisão. O idoso com autoestima elevada. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas podem. Poder de decisão. 24% dos lares brasileiros são sustentados por idosos, que mantêm filhos e netos, certo? Então, isso é algo importantíssimo, né? Ou seja, nós não podemos ser tratados como... Tá? O idoso com mais conhecimento e oportunidades, tá? Esse mais conhecimento, sei lá, isso é um conselho que a gente... Mas eu sugiro a todos vocês, mantenham-se informados, mantenham-se com conhecimento, tá? A vida tem muitos anos pela frente, nós não podemos contar com aposentadoria de governo, porque a gente vê essas coisas minguando, e cada vez mais que a idade avança, nós precisamos disso, certo? Então eu acho que nós temos que nos manter sempre na ativa, sempre pontos para realizar, para fazer, para acontecer, inclusive para ter renda e assim por diante, né? Mas temos a liberdade de escolha. Ou seja, nós estamos numa fase que nós podemos dizer, não, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto de fazer isso. A maioria passa a vida toda fazendo o que não gosta, mas por necessidade. É a luta da vida, da sobrevivência, né? Então nós ficamos lá esperando o horário chegar, às 5, 6 horas e tal, para ir para casa, né? E nessa idade, acima dos 60, nós temos essa liberdade de escolha. Aí não vai existir mais trabalho, porque quando o trabalho te dá prazer, ele deixa de ser trabalho, né? Então eu acho que esse é o lado forte que nós temos aí, que nós temos que fazer isso acontecer, ou seja, temos essa liberdade de realizar, sei lá, até de ajudar, inclusive, né? Porque nós, como pai, como filho, sempre temos aquela missão de ajudar os nossos filhos e etc. E tal. E não temos condições, às vezes, né? Por que não fazê-lo, né? Então, o projeto do Brasil Sênior, o que nós queremos? Nós estamos contactando empresas, fabricantes de produtos, para ser parceiros do Brasil Sênior. Então, nós já tivemos em Santa Catarina, 15 dias atrás, com a Catarinense Pharma, entre outros produtos, aquele Sadol, Melagrião, e eles têm uma linha de suplementos muito boa, muito importante, né? Nós queremos trazer essas empresas para ser parceiros do Brasil Sênior. Empresas que vistam também essa causa, né? Então nós temos já vamos contactar Nestlé, Danone, laboratórios farmacêuticos, certo? Empresas que possam, sei lá, de uma forma ou de outra, contribuir com isso aí. Eu, por exemplo, eu sou diabético, né? Então, até um ano atrás, eu me lembro que eu comprei um remédio, eu comprava um remédio direto do laboratório, 50% de desconto. Lógico, para conseguir isso, eu tive que passar por um absurdo, né? Então, nós queremos sensibilizar essas empresas a também fazer algo pela nossa... processo, né?
Tu conhece a empresa Louçúcar? Adoçante magro? Eu conheço como usuário. Como usuário. Meu marido é representante comercial e ele representa essa empresa no Rio Grande do Sul. De repente é uma empresa que pode... Legal. contratar. É porque são empresas que estão de uma forma ou de outra voltadas para os produtos que fabricam, né? Voltados. Porque o que acontece? Não é a loja que dá o benefício, não é a farmácia que dá o benefício. Quem dá isso é o fabricante, que transfere para a farmácia, transfere com a loja para... Então nós estamos buscando esses fabricantes para engajá-los nesse trabalho, nesse projeto do Brasil Sempre, né? Eu acho que é um trabalho, não adianta esperar para o mês que vem já resultados, a gente sabe disso, mas temos que fazer. Em algum momento vai acontecer, né? Então, voltando para mudar conceitos e estigmas pejorativos associados a nós. Eu estava comentando no início, né? Nós não somos velhos, nós não somos caducos, nós não somos improdutivos, certo? Nós não somos um estorvo, certo? Nós somos exemplos para essas gerações que estão aí. Nós somos exemplos para a sociedade e temos que ser vistos dessa forma, como eu vi lá fora. Vou voltar aqui nos países vizinhos, inclusive, dizer, não, o Brasil é pobre, então não dá para colocar o idoso lá num patamar mais alto, nada disso. Mas depende de nós também essa mudança, né? O empoderamento dos idosos. Hoje está muito comum essa palavra para as mulheres, né? O empoderamento das mulheres. Então, as mulheres estão adquirindo força, poder e assim por diante. É um movimento no mundo todo. Vamos fazer a mesma coisa para os idosos. Quantos idosos hoje, com seus 80, 90 anos, não estão aí comandando empresas, certo? Há 50 anos atrás, a idade média do brasileiro era 52 anos, hoje é 76. Em Santa Catarina, 78 para os homens, 82 para as mulheres. No estado, aqui eu não sei como é que está no Rio Grande do Sul, né? Mas é muito rápido essa longevidade, né? Com certeza quem está nascendo hoje vai chegar aos 150 anos. Eu não tenho dúvida disso aí. Talvez até mais, né? Então, quando eu coloco dos 60 aos 90, talvez daqui a 20, 30 anos vai ter uma outra faixa, né? Talvez dos 90 aos 110, por aí. Não, porque a coisa está, nós caminhamos a passos largos. É só de ver o que... a terceira idade, você apaga. Eu não gosto da melhor idade, terceira idade, entende? Idosos. Idosos, então, é aquela coisa que me incomodava no início, o que era? Era chegar no estacionamento e tá aquela plaquinha lá, sujeito com uma bengalinha. Isso, mas não é possível, né? É algo assim que é uma ofensa. Eu encarava sempre como uma ofensa, né? Pô, mas ainda continua. Qualquer estacionamento, aí shopping, no mercado, aí que a gente vai, tá lá a plaquinha. Eu olho para aquilo e digo, não sou eu. Graças a Deus, não sou eu. Então, esse lado assim, do empoderamento é a força. Nós temos que ter esse lado da força, de ser capaz de mudar, de realizar. Isso significa poder. Tá? Mostrar para todos, né, para todo mundo que nós temos esse lado. E mudar esses conceitos pejorativos, que nós passamos a ser admirados, respeitados, tá? Nem falo como ser humanos, né, como cristãos, não, mas sejamos tratados dessa forma. Eu acho que essa idade, dos 60 aos 90 anos, é a idade mais de maior realização, porque nós temos esse lado da experiência, do conhecimento, da sabedoria, tá? E estamos ali em plena forma, como se diz, né? Então, ninguém pendurou chuteira nem nada. Então, eu convido ali, assim, vocês depois a verem o site, convido vocês a se associarem, certo? Se associar, lá nos Estados Unidos, essa entidade lá que congrega os idosos, ela não é do governo, é tipo o nosso Brasil Sempre, a gente se inspirou muito neles, né? Mas eles têm mais de 40 milhões de associados, a revista deles são 24 milhões de exemplares, é a revista de maior tiragem do mundo todo. Vocês não têm ideia da força, do poder que essa associação tem. Quando tinha a última campanha para presidente, no site estava assim, ó,
um destaque lá, verifique se o seu candidato apoia a causa dos idosos. Eles mudam leis, eles fazem acontecer, certo? Isso mais de 40 milhões de pessoas, entende? Então é nesse sentido que a gente quer mostrar, não é? Depois eu vou chegar lá num parceiro, sei lá, uma indústria farmacêutica, bom, mas o que é o Brasil Centro? O Brasil Centro está aqui, ó, tem 10 mil, tem 50 mil, tem 100 mil associados, tem 500 mil associados. Tá? Um dia, até para o próprio governo, lógico, eu não tenho vocação nenhuma para a política, mas até nesse sentido, né, de nós termos força também, mas esse lado de nós nos unirmos, de nós abraçarmos essa causa. Como eu disse, eu acho que um Brasil sério é nosso, somos nós, depende de nós mudar essa realidade. Né? Tem dentro chamamos de canal de associado, a gente disponibiliza. Só reforçando, não tem custo, tá? Para associar, só volta lá no. Aqui tem um formulário e você pode preencher, né? Isso. Nessa dos Estados Unidos, a gente é associado, a gente paga uma anuidade, né? Aqui não, a gente dá vários benefícios, inclusive, para as pessoas se associarem. Volta lá ali no projeto social. Então, dentro do Brasil Sênior, nós estamos hoje registrando uma ONG que é chamada Pro Idoso. O objetivo dessa ONG é juntar parceiros, empresas, para recursos para asilos de idosos carentes. Certo? Esse é o lado. Talvez esse seja o meu maior projeto, né? Eu digo sempre, pessoal, olha, é triste, a realidade de quase 1 milhão de brasileiros idosos que estão na sarjeta é desumano, Outro dia mesmo eu estava aqui em Porto Alegre, ali caminhando ali na Getúlio Vargas, e tinha um cidadão lá, mendigo ali, tinha mais de 50 anos pelo menos, né? E aí veio um cidadão todo engravatado ali, o cara tal. E chegou e deu um pontapé. Eles, poxa, meu Deus do céu, que mundo é esse, né? O que se espera do indivíduo desse, né? De tratar um ser humano dessa forma. Já chega a esse lado cruel que ele está vivendo ali, que não tem família, não tem ninguém por ele, e ainda vem um outro. Então, eu acho que nós temos esse lado como ser humano, como cristãos, como de retribuir. Eu sempre coloco dessa forma, tá? Falo cristão porque eu sou de uma família de 15 irmãos, do interior aqui do Rio Grande do Sul, bastante pobre, e o sonho do meu pai e da minha mãe era ter um filho padre e uma filha freira. Vocês já viram que eu tenho cara de padre, né? De pastora. Então eu fui escolhido, fiquei 4 anos lá, mas não deu certo. Né? Mas a gente tem esse lado de retribuir. Fizeram isso com meu pai também. Então, meu pai também era designado para ser o padre da família, não foi também. Mas valeu como formação, como princípios. Né? Lá o canal do associado, era, por favor. E aqui nós disponibilizamos um espaço para todo mundo colocar o que quiser a nível de, sei lá, se ela tem uma atividade profissional, se ela tem algum negócio qualquer, sei lá, uma fábrica de geleia pequena, por exemplo. Ela pode colocar ou anunciar aqui, não custa nada. Ela vai colocar uma foto, por exemplo, lá dos seus produtos, fazer um descritivo, né? E isso vai estar visível para todo mundo, é de graça. O que a gente quer, no fundo, é gerar essa conexão entre todos. Né? O Brasil Sênior, a gente quer que seja esse espaço de encontro, Brasil afora, onde as pessoas se encontrem, que realizem, que coloquem, divulguem ali os seus produtos, os seus trabalhos e assim por diante. Entende? Esse é o objetivo desse espaço aí que a gente libera para todos vocês, tá? Bom, e agora a dona Yara vai falar sobre as viagens aí. Nós estamos aqui com o Renato, ele é um parceiro nosso, tá, de uma empresa, de uma das maiores operadoras de viagem do Brasil, de turismo do Brasil, né? E ele vai dar depois um breve... 5 minutos para ti. eu ocupei o teu espaço. Né? Não, fica tranquilo. Mas não vai brigar comigo, né? Fica tranquilo. Tá. Mas a Yara dá uma aí. Né? Tá bom. Então,
É que é muito importante, a gente considera muito importante que vocês entendam, porque muitas pessoas me perguntaram o que é o Brasil Sênior, o que é o programa, o que é o evento, o que vai acontecer. A gente entende assim que se você entende e se identifica com uma causa, você vai se dedicar àquilo, e quando a gente faz a coisa com verdade, com amor, né, não tem como dar errado. E dentro desse público todo que a gente tem tido contato, conversado, principalmente no hotel de água termal, a gente recebe muitos grupos, né? Muitos grupos da melhor idade, terceira idade, de sêniors. E o que a gente percebeu? Às vezes a gente recebia grupo, viajavam assim 6, 7 horas, muito do Rio Grande do Sul, a gente recebe bastante gente do Rio Grande do Sul, e eu particularmente devem conhecer pessoas, teve algumas aqui que me falaram, eu convidei alguém para vir que não veio, né? Quantas pessoas a gente conhece da nossa faixa etária, que está sozinho em casa, né, que está vivendo naquele isolamento, por quê? Porque é uma fase onde a estima por si mesmo, ela baixa. Porque a gente passou um bom tempo sendo significante na vida ativa, exercendo aquela atividade, e de repente, né, esse processo para. Então, essa pessoa, a tendência normal das pessoas é ir se fechando. Eu tive um exemplo em casa, meu pai era professor titular de neurologia em São Paulo, no HC, ele teve assim, a carreira dele sempre com idealismo, nunca conseguiu ter consultório, sempre se dedicando à pesquisa, mas chegou um dia, né, ele atingiu o topo e chegou um dia que ele tinha que se aposentar. E foi nítido, ele se aposentou e a partir dali ele começou, a velhinha foi apagando. Ele foi se isolando, uma cabeça que ficou 50 anos, né, pesquisando em diagnóstico e tal, e de repente aquilo me machucou muito, né? Aí criou um câncer, o câncer em 2, 3 meses morreu. E isso a gente vê muito, né? Então a gente sabe, a gente tem visto cada vez mais na televisão, nos Globos Repórter, nas pesquisas, que as pessoas que estão vivendo em comunidade, que estão se socializando, né, acaba a pressão alta, reduz o colesterol, reduz a glicemia. Por quê? Porque nada melhor do que o calor, do que o compartilhar, do que a conexão. Foi muito gostoso quando eu comecei a fazer contato com vocês, né, de já conhecer um pouquinho de vocês. E como é bom a gente poder presencialmente estar junto. E melhor que isso é a gente começar a idealizar, puxa vida, se a gente está aqui, podemos nos unir, podemos viajar, podemos passear, e a oportunidade que a gente dá, que na verdade é a Solis Turismo, que é a nossa parceira, né, a agência de turismo que ela trabalha só o público da melhor idade, inclusive o slogan é a melhor idade para viajar. Ela trabalha só com grupos e ela não é uma agência convencional, ela não é uma agência que tem uma loja com vendedores. O que acontece? Não sei se vocês sabem a diferença entre uma operadora de turismo e uma viagem, uma agência, vocês sabem? Isso é até bom, Renata. A maioria das pessoas não sabe. Eu também não sabia, né? Aliás, minha formação não tem nada a ver, eu sou matemática, fui professora, nunca tinha atuado na área do turismo. Deu no que deu, né? Tem para tudo, né? E o que acontece? A operadora, ela formata os pacotes. Então, ela pega o hotel, o passeio, o transporte, né? Ela monta aqueles pacotes. E ela... os roteiros, pacotes. E ela disponibiliza para as agências venderem. Então, você nunca vai comprar um pacote de uma operadora diretamente. Você sempre vai comprar de uma agência, né? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco. Por exemplo, a CVC, ela tem agência e tem operadora. Então, as pessoas ficam um pouco confusas. Mas a gente conhece uma agência. É o que a gente conhece. Então, a operadora, ela formata, ela faz os pacotes e a agência vende. É como se você fizer um comparativo convencional. Por quê? O que acontece, como é que esse mercado funciona? As operadoras de turismo, elas comissionam as agências na faixa de 10%. Tá? E essas agências, com esses 10%, elas têm que viabilizar o escritório, os vendedores, todos aqueles custos da agência. No caso da Solis, o que a Solis fez? Para viabilizar as viagens, né, tornar com que cada um consiga viajar e mais, quer dizer, você não vai fazer só uma viagem. O que ela faz?
ela direciona, distribui 5% dessa comissão para as pessoas que organizam esses grupos. Porque a gente sabe, talvez vocês já tenham viajado aqui com pessoas que organizam grupos, né? Como é que normalmente essas pessoas fazem? Sozinhas. Muitas dessas mais mulheres, né? Elas organizam tudo sozinhas. Elas vão atrás do hotel, do ônibus, do passeio, né? Às vezes compram de uma agência, mas muitas vezes ela faz o pacotinho sozinha. Lá pro hotel é bem comum isso. Ela tem uma baita responsabilidade, porque tem que bancar 30% do hotel, conseguir o ônibus e toda aquela responsabilidade de ir junto com o grupo viajar. Então essa pessoa normalmente nem aproveita a viagem. As coordenadoras de grupo que chegam, por exemplo, no hotel, elas não conseguem desligar, porque elas, além de terem que ter preparado tudo aquilo, né, elas ainda se preocupam em cuidar das pessoas que estão ali. No nosso caso, o que acontece? A coordenadora de grupo de viagem, o que ela vai fazer? Ela vai divulgar, primeiro assim, ela vai escolher, de preferência, uma viagem que ela queira, né? E ela vai divulgar no relacionamento dela, junto com a gente, porque nós vamos publicar isso no Facebook. Então a coordenadora, ela escolheu um destino para viajar. Eu tenho vontade de fazer uma viagem vamos colocar aqui, para Portugal. Tá? Então a Solis Turismo vai buscar na operadora a melhor opção, né, os dias, vai formar aquele pacote, vai disponibilizar esse pacote e ela vai começar a divulgar essa viagem no Facebook dela, nos contatos, porque assim, é bem comum quando a gente decide viajar, a gente escolhe um destino e começa a comentar. Eu vou viajar para onde? É bem normal. Eu também vou. Eu quero ir. Quando que você vai? Quanto você vai pagar? No fundo, nós somos influenciadores. A gente influencia todo dia as pessoas. Quando você indica uma pizzaria para alguém, você está influenciando essa pessoa a ir consumir naquela pizzaria, mas a pizzaria não te dá nada de volta. É assim que funciona. Então, aqui o que a gente é justo, né? É justo que a Solis remunere, né? A remuneração é 5% do valor total do pacote. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você tem um grupo de pessoas que vão fazer um pacote rodoviário, R$1.000 a viagem. Né? Então, você começa junto com a Solis, só para entrar ali, Carlos, no portal ali, nós temos o que é ser uma coordenadora, nós temos os destinos. Pega um nacional rodoviário, só para a gente pegar como exemplo. Não necessariamente precisam ser esses pacotes. Esses são exemplos que a gente colocou de operadoras, parceiras. Nós temos uma operadora também que opera Santa Catarina, né? Vamos colocar um exemplo. Então vamos supor que ela escolheu, eu vou arredondar aqui, um pacote de R$1.000 para ficar mais fácil. Então o que acontece? A cada 20 pessoas que você tiver no seu grupo, você já ganha uma cortesia. Então, um ônibus, normalmente, no mínimo 40 pessoas. Então, você já tem 2 cortesias. Essa segunda cortesia, ou você vai dar para alguém do próprio grupo, ou você leva um filho, uma irmã, alguém que às vezes nem pode pagar a viagem, né? E se for 40 pessoas pagando R$1.000, o pacote todo deu 40 mil. Você que organizou essa viagem vai receber 5% de volta, que já vai te dar R$2.000. Então imagina, você viaja, você tem a cortesia, né? Na verdade 2 cortesias, e você ainda tem R$2.000. Se você quiser com esses R$2.000, você paga a viagem de mais 2 pessoas para levar junto. Ou você vai receber em dinheiro, não é desconto, tá? Realmente é uma gratificação, a gente não chama de remuneração, porque não existe um vínculo dessa coordenadora com a Solis. Existe um termo de prestação de serviço que essa pessoa vai prestar aquele serviço daquele pacote. Né? Ela tem esse vínculo, é tudo documentado. Todo o pacote que a pessoa compra, existe um contrato, depois o Renato pode falar um pouquinho, né? É tudo formalizado. Então, o que acontece? Qual que o que nós temos que fazer? Nós temos que contar para as pessoas que a gente quer viajar. Né? A partir do momento que eu escolho o destino, vamos supor que eu escolhi um pacote que estava ali, estou lá em São Paulo, eu quero ir lá para visitar Três Coroas, Canela, Gramado, tem um pacote ali. Esse pacote, a gente vai começar a publicar isso no Facebook, né? Colocando nova coordenadora de viagem, Brasil Sênior, quer dizer, esse pacote ele vai ser também divulgado. E as pessoas que forem se interessando vão entrar no seu grupo. E você vai ter esse ganho do total desse grupo. Independente se veio por você ou não. Fechou o grupo, você vai ter o ganho.
Nós vamos fazer força para ajudar as pessoas a criarem os grupos, né? E dentro de cada pacote desse, dentro do portal, só entra num, Carlos, por favor, só para mostrar. Parece Paris lá. Aqui, ó, a gente vai aparecer... só aqui, um pouquinho aqui, ó, tá vendo? A pessoa, nós colocamos um exemplo, né, meu nome. Então, essa pessoa que se tornou coordenadora, ela vai aparecer ali o WhatsApp dela, o e-mail, o que ela começa a fazer? Ela começa a se relacionar com as pessoas que tiverem interesse em ver, né? A pessoa se interessou, aí essa coordenadora passa para a Solis. Ela não precisa ficar explicando tudo, até porque o que ela tem que passar? É o entusiasmo, é a vontade. Tem a idade mínima? Então, a gente coloca que o ideal para ser uma coordenadora é de 50 anos para cima. Para quem vai viajar? Não. O que acontece? Claro que nós vamos fazer, incentivar mais a gente conseguir atingir esse público. Mas é muito comum. Às vezes você vai fazer uma viagem e tem o seu filho, tem o neto, tem, por exemplo, Disney, né? Disney, de repente, a avó quer ir, mas ela tem... Tem né, uma viagem que às vezes 10 pessoas da família, depois o Renato pode dar até um exemplo, eles são especialistas em Disney, de repente você com 10 pessoas da tua família, né, você já formou, 10 pessoas não tem cortesia, né, acho que é a partir de 20 pessoas, mas o ganho vai continuar. A única coisa que nós não podemos remunerar nos 5% é quando envolve passagem aérea. Então, por exemplo, a parte aérea, porque as companhias aéreas não comissionam, se comissionam muito pouco, 1, 2%. Aí não tem como a gente repassar, né? Então, o que envolve o voo, por exemplo, um pacote para a Europa. Você tem lá um pacote todo dentro da Europa, né? 10 dias na Europa. Tem cruzeiros marítimos na faixa aí de R$2.000, 7 dias, você saindo da Grécia indo até Veneza. É incrível, sabe? É R$2.000, 7 dias a bordo. Aí você pega mais 5 dias na Grécia, mais 5 dias na Itália, um voo. Então, a parte do voo, a gente não tem como fazer esse retorno de 5%, mas todo o restante a gente tem, né? Então, assim, existem N destinos, né? N possibilidades, né? E eu vou fazer um convite aqui para vocês. Não, tem um detalhe, uma parte disso é da Solis, é do Brasil Sério, então... Os voos, no caso, os transportes, estão inclusos nos pacotes ou o cliente tem que comprar fora? Pode ser, não. Fora? Normalmente eu vou pedir para vocês passarem essa folhinha, até porque depois eu vou ficar aqui confirmar os dados de vocês, mas não preencher agora, tá? Que nós vamos viajar agora juntos. Por que idade mínima de 50 anos para coordenadora? Então, é que assim, a gente está vendo a possibilidade de fazer isso com pessoas, é uma oportunidade de geração de renda para o público 50 mais. Normalmente são pessoas que ou não se aposentaram, a maioria, mas já estão naquela fase, eu quero fazer uma outra atividade. Mas vamos supor que a pessoa não tenha 50 anos, né? Eu acho que é o teu caso. Eu também. A gente está fazendo assim, você fica, se você tiver alguém do seu relacionamento que quer viajar junto, que tenha, você coloca essa pessoa. Mas nós não vamos deixar de ter coordenadoras com menos de 50 anos. Até porque é uma coisa que eu adoraria fazer. Então, mas aí a ideia é que você também divulgue para o grupo da melhor idade. Se você atingir pessoas da terceira idade, ótimo. Eu sempre faço isso com o grupo de relacionamento, assim, nossa, dos amigos. Não é normal? Eu digo, vamos pra tal lugar, quando eu vejo todo mundo que é isso, aí eles brigam que eu sou a conceitura. Meu nome é Cíntia Conceição. Mas é isso. A gente conhece como as Maria Tour. Não, mas o objetivo, lógico, a gente quer... por que a gente focou na terceira idade? Primeiro porque a gente realmente quer para tirar essas pessoas de casa, da solidão, quer mudar isso e mostrar para as pessoas. O Brasil Sênior, ele tem um lado muito forte, que é o lado documental. Então nós fazemos um trabalho de ir nos eventos, ir nos grupos, até eu quero a colaboração de vocês. O que estiver acontecendo aqui, olha, vai ter um evento aqui que envolve, sei lá, nós vamos filmar, nós vamos registrar, porque a gente tem que mostrar essa vida. Mania de professora, né? Então, olha a minha curiosidade. Vou ver se eu consigo me fazer entender. Como eu faço para vender a Solis Tour? Já que no Brasil, por conhecimento ou desconhecimento, não sei, só existe CVC. CVC.
Então, qual é o carro-chefe da soja? O que nós poderíamos dizer? O que vai ser usado? A primeira coisa que eu diria... Primeira coisa que eu diria é assim, a CVC nunca vai remunerar alguém de volta. Começa por aí. Bom, já vai enumerar então, já primeiro. Né? Outra coisa, nós vendemos todos os destinos. Então, não tem, e assim, nós não precisamos falar o que a CVC não faz, né? Porque isso é aético. Mas assim, o cuidado que a gente dá, nós somos especializados no público da terceira idade. Isso não existe. Então, quando você for viajar para uma Europa, você vai ter um guia preocupado com esse público. Inclusive, nós temos um grupo de pessoas que eles são acompanhantes, não são cuidadores, eles são acompanhantes. Eles, se tiver uma pessoa que tem uma dificuldade para caminhar, que precisa dormir com alguém, que sempre às vezes tem, né? Eles vão junto, claro, isso tem um custo adicional, mas o nosso foco 100% é terceira idade. E isso não existe. Não existe ninguém que faz o que a gente faz. Outra preocupação. O suporte e dentro do contexto do projeto todo. Não sei, Carlos, o que mais. Eu acho que é uma, veja bem, com a Solis, é uma oportunidade de uma conexão com o Brasil. Certo? Não é tratar com as pessoas simplesmente um relacionamento. Tá? Nós vamos, isso aí tudo vai estar sendo divulgado. Sei lá, um grupo que esteja sendo formado, vai ser formado com pessoas, vamos supor, em Porto Alegre, pessoas daqui de Porto Alegre, pode ser do interior, pode ser do Mato Grosso, pode ser de São Paulo, pode ser de Brasília, porque nós vamos gerar essa interação, essa conexão das pessoas. O objetivo maior é propiciar isso, sair do isolamento de muita gente que vive, né? Não estou generalizando, mas tem o que a gente percebe, muita gente que vive, porque durante todo esse processo de formação desse grupo, quem estiver coordenando, ela vai estar interagindo. As novas pessoas que vão entrando, elas vão ser apresentadas para quem já está e vão interagir. Ou seja, até a data da viagem já se formou uma conexão ali entre todos, um vínculo, né, entre todos. Por isso o nome Amigos para Sempre, a gente escolheu. E isso eu acho que a gente vai, é algo que com certeza, não sei, CVC e outras empresas aí não devem fazer. Eles são grandes demais, a CVC é uma multinacional, ela é uma empresa americana. Eu trabalhei em multinacional. Dentro de multinacional nós somos números e encaramos os clientes como números, né? Porque a coisa é grande, não tem como dar um tratamento diferenciado, personalizado em se tratando de multinacional. Certo? Então, lógico, eles têm 800 e poucas lojas no Brasil para a CVC, certo? 820 lojas, né? É uma empresa gigante, mas lá dentro nós somos mais um. Eles só querem vender. Nós somos mais um. Um grupo desses da Solis, nós somos todos juntos, né? Nós somos um grupo, nós somos o Brasil Sênior. Essa conexão que a gente quer, esse talvez seja o lado mais forte. Tá? Não fica restrito a fazer uma viagem, uma roteira. Sim. Engloba estabelecer laços afetivos. Para outras atividades, que tem um leque de atividades. Porque amanhã ou depois, veja, hoje nós estamos aqui tratando de turismo, de viagem, né? Mas ao longo desse ano ainda nós vamos colocar outras opções nessa parte de produtos, de serviços também. O nosso parceiro ele tem que ter ou seja, a causa tem que ser a nossa. O nosso parceiro ele tem que gerar essas oportunidades, propiciar conexão, juntar as pessoas, tem representatividade, tem força, né? Então, nesse sentido que a gente idealizou o projeto, estamos colocando, lógico, a parte de turismo, viagem, porque é um sonho de todos viajar. Quem não quer, né? Mas, e o que é outra coisa que eu percebi ao longo desses anos, conversando assim com as pessoas, elas podem e elas não sabem que podem.
Isso é a grande constatação. Aí o medo de ir sozinha, Isso. sem apoio, medo. Muitas vezes mesmo é um isso. casal, não, mas E eu tô muito estranho. o que a gente quer é justamente mostrar, você pode, você vai estar junto, você vai estar um grupo, digamos, que você não vai estar sozinha. E mostrar também que ela pode, a nível até financeiro. Tá? As pessoas acham que viajar, vou fazer uma viagem para a Europa, isso é coisa para rico. Não é nada disso. Certo? Eu tenho um exemplo típico, a minha irmã aí, que se aposentou lá, trabalhava no colégio militar, né, aqui em Porto Alegre, e tinha uma aposentadoria baixa. Ela passou lá economizando um ano, mas ficou 10 dias lá na Europa. Um padre organizou lá da paróquia, né, um grupo de viagem, e lá foi ela. Se tu falar, qualquer coisa falar com ela, em 20 segundos ela vai contar a viagem. Aquilo foi uma glória, né? Ou seja, mas para ela, na concepção dela, viajar, meu Deus, não era merecedora e não tinha capacidade. E muitos fazer. pensam assim. E aí associado ao medo, né, aquela coisa toda, então não faz. Eu acho que isso nós temos que mudar. Chegar e mostrar, minha amiga, tu pode, vamos lá, vamos conversar. Tá? Nós estamos do teu lado. Eu acho que isso aí. A ideia também é a gente criar isso que a gente está dizendo, que seja uma rotina. E eventos presenciais onde a gente possa, inclusive, que é até a colaboração de vocês, trazer, por exemplo, uma aula de dança, uma pessoa que dê uma palestra de um assunto, sei lá, de filho, neto. Você está livre para escolher qual seria a sua próxima viagem, aquela que está guardada, sabe? Vamos escrever aí no papel. Você sabe que tudo que você escreve, o seu cérebro aceita como verdade, e você conspira para o universo e começa a acontecer, né? É só um destino, não pode ser não deixa vocês chegar, não tem problema. Nós ia pedir. Claro, quer apoiar aqui? Uma coisinha para vocês apoiarem, peraí. Perdão. A ideia é realmente a gente começar a viajar, a gente começar a descobrir. Mas aí primeiro a gente tem que viajar na maionese e depois realizar. Mas você sabe que tudo começa por você estabelecer uma meta. Sim. Né? Se a gente não. É aquela história. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Se a gente não determinar o destino. Se a gente não determinar para onde a gente quer ir, você vai falar, vamos viajar, vamos. Ainda não deu. Mas espera, eu tenho duas formas. Ou de eu planejar ela um pouquinho depois, para eu me programar para ela, ou fazer uma outra e com essa outra eu também conseguir. Por exemplo, se uma pessoa é coordenadora e ela vai ter um ganho, ela já consegue com aquele ganho guardar para uma próxima viagem, por que não? Né? A ideia aqui, gente, é assim, é que a gente possa se conhecer. Uma outra coisa, teve uma pessoa que não pôde estar aqui, a Lúcia, ela estava, na última hora ela falou, eu não vou conseguir. A Lúcia, quando eu falei com ela me ligou, ela nem me chamou no WhatsApp, como vocês, a gente conversou rapidinho e ela me ligou. E ela disse pra mim assim, eu falei, Yara, a coisa, ela falou assim, eu viajo e viajo bastante. A coisa que eu mais sinto falta, que eu nunca encontrei, alguém que mostre companhia de pessoas para viajar junto. Porque ela falou, às vezes eu deixo de viajar por falta de companhia. E acontece muito. Então, qual que é o objetivo também? É que a gente conheça as pessoas. Naquela seção do canal do associado que o Carlos mostrou, tem lá, quero viajar. A pessoa pode colocar o nome para onde ela gostaria de ir. Então, nós vamos fazer essa interação. A ideia é que mais e mais pessoas... E aí nós vamos formando os grupos. Lá no evento que a gente fez em Florianópolis, já tinha 6 pessoas para o mesmo destino, só ali. Né? Então, se você começa a falar, você começa, mas nós temos que nos conhecer. Né? Então, rapidinho, só para a gente encerrar, até para balizar aqui o que o Renato vai apresentar, eu vou começar, você que já terminou, desculpa, teu nome é? Magda. Magda.
Qual é o teu destino? Para onde você ia? Disney. Olha aí, Renata! Você já foi para Disney? Não. Eu também não, quem sabe a gente vai junto. Eu estou fazendo um projeto, de repente eu redireciono esse projeto. Mas eu estou fazendo um projeto bacana. Que eu tenho o ato de, no final do mês, pagar as contas, como todo mundo. Mas uma dos últimos itens ali é Projeto 60. O ano que vem eu faço 60. Olha aí. Então, o meu presente de aniversário que bacana. A Disney. Não deu para ir na adolescência, depois qual que é a data? Tive que produzir. Tá aí, novembro de 2018. Aí, possível, né? Da gente. Então, o meu projeto já estou juntando dinheiro, já fiz mais ou menos um levantamento. E a Disney não tem idade, viu? Não tem idade. Se pudesse, eu voltaria 10 vezes. E na realidade, viajar com um grupo da minha idade ele é muito prazeroso. Será diferente, por quê? Porque eu sou mais expansiva, bom, deu pra perceber. Eu sou mais expansiva, eu vou botar a orelhinha, eu vou botar. E se eu tiver com a gurizada ali, de 14, 15, eu não vou ser alegre, você vai pagar o mico. Gente, mas a tia tá totalmente fora de padrão. Mal sabem eles como é bom, Não né? me incomodar com isso, Não, mas a gente tem que poderia ver todas as minhas colegas de tiarinha, né? E lá, então, nesse sentido, não eu me sinta mal, mas eu quero me sentir bem, melhor o tempo todo, né? E esse grupo, pelo que eu estou percebendo de vocês, existe uma palavra que vocês ainda não disseram, mas que me vem muito aqui, que chama acolhimento. Exatamente. Muito Acolhimento. bom. Vamos começar a usar. Exatamente isso. É um diferencial. Essa conexão de estar. Exatamente. É uma coisa mais tranquila, é uma coisa mais calma. Vou registrar e vou passar a usar. Eu só vou pedir para cada um rapidinho só falar o destino, porque agora eu fiquei curiosa. Disney. Olha! Bota a orelhinha. O destino que você escolheu. Amazonas, eu acho que é Pará, né? É o Boi Garantidos e os Caprichosos, é lá, né? Belém? Pará, eu acho que é por lá, né? Sim. É, seria. Cíntia. Eu, Orlando, nos parques em geral, e Miami. Que ótimo, já estamos juntando o roteiro aí. Ilhas Canárias. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Olha! Vamos lá, né? Formam-se os grupos. Ai, eu tô pensando. É o Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Eu é mais do que uma, então, eu tô pensando. Pode. Não precisa ser só uma. Bom, qualquer lugar do Nordeste está bom. E depois no futuro Portugal. Então, esse futuro pode ser daqui a um ano, né? De organizar. Mais. É para aposentar. Quase chegando lá. É o prêmio da aposentadoria. Isso. Maria se aposentou, eu ainda não, ele está esperando. Falta muito. Ainda faltam 3 anos. Eu vou ter que viajar para o pertinho. Por enquanto a gente viaja mais perto. Vamos 3 anos. Tem que esperar. Mas por enquanto vai viajando. Só uma observação, às vezes é mais barato, é mais fácil viajar para fora do que para o Nordeste. Isso é impressionante. É mais fácil ir para Portugal do que ir para o Nordeste. Olha, nós temos hotéis, a gente tem hotel em Florianópolis, pousada, mas é difícil, sabe? A gente, por exemplo, Florianópolis, Réveillon em Florianópolis. Quem não quer, né? É o segundo Réveillon do Brasil depois do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe, é difícil você competir com tanta oferta, com tanta... E a facilidade muitas vezes. Estranhei que ninguém escolheu o cruzeiro. Pera, mas faltou a Vera ali. Aqui vai ter. Esse é o Wagner, o filho do Carlos e irmão da Graça, por coincidência. Senta aqui. Então, a Vera está viajando bastante. Vamos ver. A Vera vai ser grande. Nossa. É bacana porque a gente vê, né, que às vezes a gente nem fala com a pessoa que está ao lado e quando você abre, porque aconteceu isso, né? Quer dizer, às vezes, não digo assim, na convivência, mas às vezes você tem gente que você convive e você às vezes não fala do lugar que você quer ir. E quando você vai ver, você já tem 5... Uma amiga minha postou a semana passada, eu vou para Las Vegas. Impressionante o número de pessoas. Ai, quando que você vai? Eu também quero. Aquilo começou... E é assim que a gente cria os grupos, né? Eu agora, 5 de agosto, eu estou indo para... Esqueci o nome?
Daqui a pouco eu lembro. Aquela já. Eu viajo tanto a cabeça que eu nem esqueço. Depois eu pretendo ir para Portugal, o ano que vem, se Deus quiser, Paris e Alasca. Cruzeiro para o Alasca. Porque a minha filha fez, que eu fui para... Também esqueci o nome. Eu esqueço o nome. Vocês vão você lembra? Fui para o Canadá. E fiquei um mês lá, gostei muito. Maravilhoso, porque minha filha foi estudar em Vitória. Aí eu fiquei um mês lá. E aí o marido dela deu de presente para a que ela foi fazer a faculdade de inglês lá. Foi um cruzeiro para o Alasca. Aí foram vários casais de amigos nossos de esteio, saíram daqui e foram se juntar a eles para fazer esse mesmo cruzeiro, né? E aí eles me convidaram e eu sempre, como eu sou eu, que eu expliquei que não tinha aquele problema, eu disse assim, ai, ficar presa dentro do mar, porque eu tenho depressão e tenho pânico. Eu disse, ficar dentro, presa, eu não vou conseguir. Aí meu gênero, mas lá tem tudo que tem aqui. Não tem terra pra mim. No chãozinho. Então agora é isso pra mim. Agora nós estamos indo dia 5 de agosto. Como é que foi essa experiência de você ir para o Canadá? Sem falar uma palavra em inglês. Só o português, mas conheci assim, olha, gente, que vocês não fazem ideia. O que a gente fez, a minha filha falava bem inglês, mas o que eu fiz de amizade, mímica, primeiro foi tudo por mímica, aí elas falavam, tentavam entrar no espanhol, aí estou fazendo um curso de espanhol online também para pegar, né, o pique. Então foi assim, foi muito legal. Aí fiz aquele passeio que tem lá naquela pirâmide, aquela torre que tem no restaurante lá em cima, que depois a gente faz o passeio por volta. Todo mundo, tu vai fazer com 59 anos? Eu disse, daí, é a minha cabeça, na minha idade? Aí todo mundo com 18, 20 anos, ai não, eu tenho medo, eu vou cair, eu vou resvalar. Pois eu fui a primeira na fila. Eu fui. Morri de medo, mas eu fui pra chegar aqui com o prazer da foto e mostrar pra vocês. Você superou, né? Me superei ali. Não isso. foi fácil. O que a gente busca quando a gente viaja? Experiências. Buscar vida nova, né? Conhecimento de outra cultura é muito justo. E aí, então, quando a gente foi por via terrestre, quando eu passava na beira da estrada, a gente olhava parecia um bambu, era um bambu, né, com umas marquinhas, 1 metro, 2 metros. Mas que estranho, para que será que eles usam isso aqui, né? Quando eu voltei, fiquei sabendo a altura que a neve vai subindo. E o pessoal lá, eles usam muito roupa colorida, caso eles se percam na neve, é mais fácil de localizar. A gente volta a gente busca outras referências, né? Mas eu só queria, você falou uma coisa, Vera, assim, eu preciso falar. Conheci a Vera pelo WhatsApp. Tá? A Vera, pra mim, ela acabou de dizer aqui que ela tem depressão e pânico. Você não tem. Ela tem uma filha de 42 anos com AVC que ela cuida. Ela saiu de esteio, para estar aqui sem me conhecer, sem conhecer nada. E trouxe sobrinho e a esposa. Quer dizer, uma pessoa dessa, gente, não é, isso aqui é um presente pra gente. Uma experiência dessa, com uma vivência, sabe? Então, assim, a gente quer que você leve daqui, sabe? Com certeza, eu tô levando vocês tudo no abraço. Porque ela tem todas as razões do mundo para ter depressão e pânico, mas uma pessoa que faz o que você faz, que vai pro Canadá, que sobe na torre, que morre de medo e vai, e que vem aqui, e que tem vida, e tem essa luz que você tem, sabe? Isso é o que a gente quer proporcionar. Gente, 3 infartos, a filha teve AVC 25 de outubro, ficou em coma até 20 de janeiro, 4 meses. Ela veio para casa dia 29 para morrer em casa. Elas são gêmeas. Ela tinha 35 anos na época. Meu marido, 61 anos, nós tínhamos empresa, trabalhando, tranquilo a nossa vida com os 2 netos em casa, que ela é mãe solteira por opção. A nossa vida estava assim estabilizada, programando todas as viagens que a gente iria fazer, tudo, morar na praia, tudo já prontinho. Aí deu esse AVC assim, do nada nela. Ela deitou bem e amanheceu já com AVC praticamente, né? Aí ficou hospitalizada. Quando eles disseram, ó, leva para casa porque não tem mais o que fazer. Ela tinha 1% de chance de sobrevida. Levei ela para casa no dia 29 de janeiro, dia 2 de fevereiro.
o home care tiraram, não sei porquê, e eu e meu marido sozinhos tivemos que cuidar dela, com toda aquela aparelhada. Uma mini eu tenho em casa, vocês possam imaginar. Aí, quando foi 1h pouco, eu disse pra ele, me ajuda a mudar ela, eu tenho que trocar a fralda. E eu sozinha não ia conseguir, porque eu também não faço força por causa do impacto que eu tive. Aí, no que eles estavam lá, então, ele pegou ela, no que ele levantou ela, caiu os dois no chão. Ele tinha um aneurisma na horta abdominal, nós não sabíamos, estourou na hora que ele pegou ela, aí ele caiu e ela caiu em cima dele. Gente, para puxar ela para cima da cama hospitalar e juntar ele, só eu e ela e os dois meninos, filhos dela, que na época tinha 11, o outro tinha 13, 14, né? Por aí. Aí consegui trazer ela de volta, chamei a filha que mora em São Paulo, ela estava emprestada para uma multinacional que ela trabalhava, tinha escritório em Canoas, ela estava ali na Unilever. Aí ela foi rápido para casa, o filho trabalhava na Claro, demorou um pouquinho mais a chegar, mas chegou, levamos o médico e disse, olha, uma questão de dias, semanas, meses. Parabéns se conseguir chegar a alguns meses. Mas tudo bem, aí encaminhou nós já direto para Santa Casa, se foi para lá e ficou até 20 de maio. Do dia 2 de fevereiro, 20 de maio. Ele saiu de lá também para falecer em casa. Ele só tinha esse tronco, o corpo e os braços e a cabeça. Só tirando, assim. Foi terrível. Claro, eu só tenho que ter depressão e pânico. Aí ele foi na sexta para casa e faleceu na quarta-feira. Aí eu pergunto para vocês, e aí? Tem com a filha toda sequelada, ela varia o humor dela. Tem horas que ela tem 8 anos, daqui a pouco ela já está na adolescência, quer botar batom, quer pintar a unha, não fala, mas algumas palavras, frase inteira ela não faz. De repente ela já é a mãe que quer dar bronca nos filhos, os filhos já não aceitam, porque tem horas que ela briga por um pirulito com eles. Então é aquela coisa assim, aquela instabilidade durante o dia e a noite, que vocês não fazem ideia. Mas, tirando isso... Nada disso transparece. Mas, tirando de letra. Na mesma hora que eu convidei, ela falou assim, ela só me falou, eu tenho uma filha, mas eu tenho com quem deixar e eu vou. Quer dizer, o que faz? Qual que é a diferença entre uma pessoa que reage como ela e aquela pessoa que fica, né, quietinha, que até cria a doença? É essa vida. Mas tive 2 hepatites C. Eu ia sozinha fazer, eu fazia a injeção segunda parte C. Ah, sobrevivente. Ela é teimosa, é a coisa da resiliência. É a pessoa, apesar das adversidades, ela não tem problema. Ela tem esse humor assim. Ela tá aqui, ó, com esse sorriso, com essa luz. Então, é isso que a gente quer proporcionar, né? A gente congregar pessoas, cada uma com a sua história, compartilhar e levar para casa essas experiências. Aí, gente, na primeira injeção, saí batendo, bati 5 carros. Eu não era nem pra estar dirigindo. Mas eu tenho moto, eu disse, eu vou dirigir. Eu moro numa cidade. Eu acho que não vai ser, não. Eu acho que não vai ser difícil. Na frente das lojas, meu carro. Aí eu disse, bem, carro. O meu? Fui olhar primeiro o meu. Ai, nossa. Não, primeiro eu vou olhar o meu. Seguro, vou olhar primeiro o estrago que eu fiz no meu. Mas olha, então serviu de lição. Aí depois ninguém mais queria deixar eu dirigir. Mas é como é bom a gente ter pessoas que contagiam. É esse o acolhimento. Não, é só Portugal. Paris, eu botei aqui. Ah, mas já que vai pra lá, já vai pra Paris, eu tô indo né? Agora pra divisa com México, eu tô indo pra... Esqueci o nome do lugar, meu Deus. Eu esqueço muito. Então, eu vou recolher, gente, daí só para finalizar mesmo, para o Renato poder fazer a parte dele, senão ele vai perder a hora. Acho que já perdeu um pouco. Mas o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? A gente vai criar um grupo de WhatsApp dessas pessoas que estão aqui, se vocês me permitirem. E nós vamos marcar um novo evento. Não vai demorar muito. De repente até num lugar maior, onde vocês já possam trazer os convidados de vocês. Fazer um chá, daqui a pouco a gente vai trazer uma palestra, alguma coisa, como ela falou, de bem-estar, de saúde. Esse evento vai crescer. Esse aqui vocês estão sendo pioneiras aí, mas a ideia, se cada um traz mais 2, 3,
daqui a pouco os grupos já estão saindo. Depois eu vou olhar aqui aquelas pessoas que têm vontade já de ser uma coordenadora, né, do grupo de viagem, e a gente vai conversar até em separado como que a gente pode iniciar esse trabalho em si. Mas eu gostaria muito, porque eu já trabalho na área com idosos. Sério? Sou cuidadora. Você colocou aí, né? Sim. Que bom. República Dominicana. E no fundo todas nós podemos ser coordenadora. A gente pode começar às vezes com um grupinho que já tem de amigos. A gente vai lançar isso, a Grazi que faz toda a parte das mídias sociais, a gente vai trabalhar junto, como que nós vamos divulgar. Só para vocês saberem, nós estamos ao vivo no Facebook, né? Estamos todos aí sendo conhecidas, uma responsabilidade enorme, tá? Então eu vou deixar com o Renato, senão ele vai brigar comigo, porque ele precisava sair 3h30. Mas valeu a pena, não valeu, Renato? Falta 15 minutos, é 3h15. Dá tempo. Ele é competente. Ele... A primeira parte dá tempo. Podem passar para Até às 6 a gente termina. E depois temos um lanchinho, tá? Ó, República Dominicana que eu tô indo. Tá. Eu não lembrava. Que a minha filha de São Paulo é que organizou tudo, então... Filha de quatro destinos. né? Eu vou usar, com certeza. Então, dá, pessoal. A pessoa da RCA Operadora, né? Em parceria com a Yara, a gente está aqui para apresentar a empresa para vocês, mostrar o que é a RCA, o que a gente trabalha, nossos principais produtos, né? E tem a surpresa, na pesquisa, duas pessoas, né? Escolheram a Disney como uma viagem dos sonhos, né? Realmente, é uma viagem dos sonhos? É uma viagem dos sonhos. A Disney, eu falo que esse destino, no modo geral, é uma viagem para adultos, na verdade, onde os adultos se tornam crianças. Vamos falar um pouquinho da RCA para vocês. O que é a RCA? Eu acho que está abrindo aqui, mas poderia abrir de outra forma, né? Não, mas ele está aqui, eu estou no... É nesse aqui? Eu estou aqui na... Mas é nesse que você É? está? Eu tô mexendo com Ah, você está aí? Tô. Desculpa. Eu não sabia. Ali, estava tentando ajudar. É tecnologia, né? Só trabalhei, né? Tem que botar a seriedade ou a tecnologia, Olha né? aqui, é porque eu não vi, tá? Eu só não olhei para trás. Deixa eu mudar de lugar, então. Sentar nessa cadeira aqui. Oi, Yara. Eu vou rir. Então, um pouquinho da RCA. A RCA é uma empresa que ela fica situada em São Paulo, nossa matriz, e tem algumas filiais para o Brasil. Nós estamos aqui em Porto Alegre também, né? Eu tenho a filial em Curitiba, tenho a filial em Porto Alegre, em Campinas, em Recife, em Brasília, Rio de Janeiro. E trabalhamos com todos os produtos, com todos os destinos, com todos os sonhos de vocês, na verdade. E o nosso principal destino, nosso principal produto, qual é? É a Disney, onde nós somos operadores oficiais do mercado brasileiro. São poucas empresas hoje que são credenciadas da Disney, nós somos uma delas. Sem separar. Tem que ser uma enter mesmo aqui. Outro curso só. Eu ajudei, era Só voltar aqui não. coisa. Vou falar um pouquinho da RCA. Então, nós estamos há 24 anos no mercado, atuando com as agências de viagens. A Maria explicou a diferença entre operadora e agência. Nós não somos uma agência, somos uma operadora. A operadora é aquela que monta a viagem, que faz a parte logística da viagem e passa para as nossas agências, nossos representantes venderem para nós. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui na filial em Porto Alegre, mais 6 destinos, mais 6 cidades, e somos oficiais do mercado brasileiro da Disney, como eu com vocês. E nesses 24 anos, embarcamos mais de 1 milhão de passageiros para todos os destinos.